Por isso que ele está segurando. Aqui, ela botou aqui no comentário aqui, A última palavra era, a última palavra sempre foi dele. Mas eu sempre disse e continuo dizendo, eu faço aquilo que eu quero, porque sempre que ele está no seu momento de vulnerabilidade, eu chego e falo, puxa, eu queria fazer aquele curso, que em outro momento ele ia botar obstáculo. Vocês não estão entendendo, ou não estão querendo entender. Não, eu estou entendendo. Ele sempre colocava obstáculo. Então, quando eu chegava, no momento em que ele passou a noite fora, se embriagou, fez um monte de coisas erradas, não. E eu simplesmente esperava ele dar aquela dormida quando ele acordava. Muitas vezes eu sentava no chão do lado da cama e dizia, e aí, tudo bem? Tudo bem. Eu falava, lembra aquele curso? Então, eu estou dando um exemplo do curso, porque eu fiz o curso, eu me formei, porque ele deu a última palavra, mas eu digo que o comando está comigo. Eu fiz o que eu queria. Se a mulher for sábia, ele dá a última palavra, mas ela sabe como lidar com ele para que ele dê a última palavra. Mas aí é outra situação, mas a última palavra é do homem. Mas a última palavra é dele, mas acontece que eu consigo quem mandou foi ela. É isso aí, quem mandou foi eu. Pastor, tá errado. Podemos? Tá errado, a Bíblia aqui. Ó, tá na fala do pastor, já deu agora. Não, então, na minha, todo mundo vai ficar em silêncio. E eu vou querer 12 minutos junto do seu programa. Amém. Segura o meu tempo. Ó, o teu vai ser uns 7, 8. Não, é 5 é 5, gente. É porque vocês não trabalharam a fala dela. Vamos lá. Vocês não deixaram eu falar, me enrolaram todo. Os ouvintes não entenderam nada. É que tu tá... Pastora Dilma, parabéns para a senhora. Porque a senhora usou da sua submissão para ter a última palavra que foi do seu marido. E é isso que tem que acontecer. Porque a senhora está falando, a senhora, uma mulher cristã, a senhora tem autoridade. A senhora soube usar da sua submissão, porque ser submissa é justamente isso. É você não tentar fazer o que Sara fez. A senhora foi lá e agiu com sabedoria no momento certo para ter a resposta final dele. Mas a senhora não fez sem a sua permissão ou com a sua autorização. Não importa se ele só disse, não, tudo bem, sim ou não. Mas ele disse sim. Então, a senhora obedeceu à autoridade dele, mesmo ele não sendo um cristão. E soube, com a sua sabedoria de cristã, conseguir extrair aquilo que a senhora queria, sem fazer por conta. Que eu vou fazer e que se dane ele. É isso que nós estamos mostrando aqui. O que Sara não fez. Então, submissão é isso. Eu conheço o meu lugar, eu sei qual é a minha posição como esposa, e se eu fizer sem falar com ele, vai dar confusão, vai dar briga, vai dar discussão, e eu, de certo, vou passar a estar errado. A senhora foi lá e agiu da maneira correta e conquistou algo agindo com submissão. A mulher sábia edifica a sua casa, e a tola a destrói com as próprias mãos. O que a tola faria, sendo cristão ou não? Porque tolice não está atrelada a ser cristão ou não. Ela iria e tomaria as decisões, porque chega, passa a noite fora, eu vou fazer mesmo, e arrumaria o quê? Um problema maior para dentro da sua casa. Então, nós precisamos entender que a mulher, quando ela age, a mulher sábia, quando age com submissão, ela vai conquistar do pior marido que for. Ela vai conseguir extrair dele aquilo que ela precisa, agindo com submissão. A mulher não precisa querer exercer a autoridade. Basta ela exercer a submissão e ela vai conseguir o sim desse marido, ela vai conseguir, sabe, é aquilo que ela está precisando. Nessa situação então, a pastora Dilma foi pensada. Isso aí. E que as mulheres que estão ouvindo aqui tenham isso como exemplo. Porque muitas mulheres não agem assim. Imagina a briga, elas vão simplesmente fazer... É igual foi dito aqui. Tem homens que não usam dessa autoridade. Aí quer dizer que porque os homens não usam, a mulher vai tomar o lugar dele, aí está o erro. Esquece isso, pastor. Aí está o erro. Aí está o erro. É a mulher, e aqui eu falo para as mulheres cristãs, não posso falar isso para as mulheres que não são cristãs, para as mulheres cristãs que têm maridos que às vezes têm esse comportamento,
e elas agora assumem tudo. O erro não está no marido, o erro está nela. Porque ela tem que ser uma incentivadora desse marido para que ele ocupe a posição que é dele, como a minha esposa um dia fez comigo. Ela foi uma incentivadora, porque eu era assim, resolve com a tua mãe, pede a tua mãe, fala com a tua mãe. Entendeu? Porque eu não tinha o conhecimento da palavra. A minha mulher se converteu e as coisas mudaram dentro de casa. Depois que eu me converti, comecei a conhecer a palavra e eu falei, agora eu tenho que ocupar o meu lugar. Não como mandante, mas como aquele que vai agora reger a minha casa com sabedoria. E a minha esposa, ela teve que ceder isso, porque ela ocupou esse lugar por muito tempo, meu pastor Leandro. Quando eu não era cristão, entendeu? Aí, quando eu ocupei, ela teve uma resistência no início para aceitar isso. Mas ela foi também compreendendo à luz da Bíblia. Porque o que nós aprendemos aqui no livro de Efésios? Que a função do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas não é só isso. Purificando-a com a palavra. Então eu conquistei usando o quê? A palavra. Mostrando para ela na palavra que tinha que ser dessa forma agora. Não pode ser mais da forma antiga. E hoje eu tenho uma esposa que tem uma formação, psicoterapeuta, tem 2 faculdades, mas é uma mulher que é submissa. E não significa que ela não tem voz dentro de casa. Ela tem voz dentro de casa. Assim como eu tenho voz. Nós discutimos os assuntos, nós entramos em acordo. Não é um manda e o outro obedece. Isso não é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não há uma ordem, há um diálogo, há uma intervenção dos dois. Então, agora rapidinho, deixa eu roubar mais um minutinho, né? Porque todo mundo falou. O pastor Leandro tocou num assunto muito importante, pastor Leandro. Que tu falou assim, porque na minha família sempre foi assim. Na minha casa sempre foi assim. E é por isso que eu sou assim. Porque a gente traz aquilo que é do contexto familiar que a gente foi criado. Então, filhos criados com mãe mandona, se ele encontrar uma mulher que não é mandona, vai dar ruim o negócio. Exatamente. Filhos criados com pai mandão, duvido, se eles casar com uma mulher mandona, vai dar choque o negócio. Então, tudo a gente traz da nossa criação. Eu trouxe da minha criação isso. Então, eu precisei o que? Agora me adequar à palavra de Deus. Então, a partir do momento que você se converte, seja você, a esposa, você tem que agora se adequar à palavra de Deus. E aí não é como você foi criado ou como você deixou de ser criado. É se adequar à palavra de Deus. Olha só, a Daniele Correia, ela colocou assim, pastora, e já vou passar para o pastor Leandro. Pastora, tem coisas que só quem já viveu sabe. Tá? Então, ela quer dizer que cada caso é um caso. Tá? E ela continua. Aqui, ó, pastor, mulher sábia não discute, usa estratégia para crescer e buscar em Cristo. Também estou aprendendo. Aí a Geni Bazani, ela colocou aqui, Geni Bazani, né? Jennifer Bazani. Não importa se a mulher teve a iniciativa, o importante é que ela não tomou a frente do cabeça, o marido. E ao final, o homem decide em acordo com a sua auxiliadora. A Jennifer Bazani, ela continua. Mulheres são auxiliadoras. Mulher também comanda, só não tira a autoridade do marido. Parabéns para a Jennifer Bazani, minha filha primogênita. Ela continua aqui. Ao final precisam estar em acordo. Não andarão os dois juntos se não houver concordância. Estou olhando aqui. A Martinha Rodrigues colocou: concordo com o pastor Jardel Lima. E tem o Daniel de Vista Alegre, ele botou, ele colocou até em oculto, só quem vê é o moderador aqui no caso, que ele botou assim: discordo com o pastor Jardel Lima, não é porque eu aprendi apanhando que eu vou ensinar batendo. Você aí na tua fala. Posso responder a Daniele? A questão é a seguinte: no caso aqui, Daniele, só para poder cumprimentar a só para Daniele. o irmão aqui rapidinho. Eu no caso do irmão, tô te olhando. No caso do irmão, não, tô te olhando. eu entendo com ele que a regra, irmão,
a exceção não foge à regra, você é uma exceção. Olha só, a Daniele, ela é minha irmã. Daniele Corrêa, ela é minha irmã Tô caçula. marcando. Calma. Eu posso dizer que ela é minha ovelha. Eu posso dizer que eu sou um agente espiritual que contribuiu para a conversão dela. Hoje ela congrega numa igreja, ela mora em Itaboraí, e eu tenho um orgulho de dizer que ela é minha filha da fé. Marido não é crente, e o que ela falou ali, ela falou com... Ela está caminhando. Ela foi bem coerente, né? Pouco tempo de conversão, mas é uma mulher que tem aprendido, tem vivido uma submissão admirável, tem vivido uma vida admirável. Eu digo como pastora, que muitas mulheres que eu atendo não têm capacidade de falar o que ela disse, de dizer o que ela disse. Sabe por quê? Mas eu vou porque o culto que a irmã vai oferecer é de ação de graça. Eu ajudei a ela, eu estive do lado dela. Então, muitas mulheres que estão dentro da igreja, que estão dentro da igreja, não conseguem ser submissas aos seus maridos crentes. Crentes. Concordo, pastor. A pastora Cristiane Brice colocou aqui assim, ó. Eu substituí a arrogância e a prepotência por humildade. Isso faz toda a diferença. 6 minutos para você. Agora eu vou te dar 6 minutos. Mas agora eu preciso, a partir de agora, 5 minutos, acabou. Cada um vai passar. Mas aí só fica justificando o outro, pô. Só na minha vez? Vou te dar 6 minutos agora. Tem que ser um negócio democrático certinho pra ficar legal, meu pastor. Vai lá. Então, ele falou 7 minutos e 30 segundos. Ela falou 12 e mais 2 agora. Aí no meu tu bota 6? Por quê? Tu quer 20? Não, eu quero pelo menos 7 ou então descontar o 2 dela. Vai, bom. A próxima vez tu fala 3 minutos. Ó, agora eu quero aqui aproveitar logo aí que a pastora Cristiane falou. Isso que é exemplo de mulher de Deus, irmão. Porque a mulher de Deus vive segundo o Espírito. Não é segundo a carne. Infelizmente, principalmente no nosso Brasil. Aqui está uma... Tenta colocar só um pouquinho mais pra cá, porque é difícil para poder ficar virado para lá. Aqui no Brasil, infelizmente, tem um movimento aí que é um movimento diabólico. Se quiser ficar com raiva de mim, fique. É o feminismo. Isso veio para destruir as mulheres. E veio com essa visão de que a mulher tem que ter o mesmo direito, mas para libertinagem. Eu acho que a mulher tem que ter o mesmo direito mesmo. Como, por exemplo, Getúlio Vargas lutou pelo direito ao voto, a mulher conseguiu ter o direito ao voto em 1938, se não me falha a memória. Direitos trabalhistas. Direito trabalhista, tudo isso, ótimo. Só que aí o diabo vem com essa ideia, ser uma ideia diabólica, que na verdade isso só destruiu a vida das mulheres e beneficiou os homens. Por quê? Não estou sendo radical, não. Continuo, respeito o que o pastor Jadel falou, que a pastora Dilma falou, mas eu continuo no exemplo que eu vi da minha família. Eu conversando com meu avô, quando ele ainda era vivo, hoje o presbítero Antônio já dorme no Senhor. Ele falou que quando ele namorou com a minha avó, ele conseguiu uma vez, pegar na mão dela, que o meu bisavô sentava no meio, e o casamento dele duraram 60 anos. Aí o diabo colocou esse rótulo do feminismo, que a mulher tem que ter todos os direitos. Aí isso abriu uma brecha para os homens, que hoje em dia, né, estou falando em geral, né, irmão? Da igreja, não estou falando da igreja, estou falando em geral. Hoje em dia, a maioria dos homens, tirando nós evangélicos, é claro, ele para ter contato com a mulher, ele praticamente não tem que fazer mais nada. Porque o diabo veio com essa roupagem para enganar as mulheres. Não, você tem que ter o mesmo direito. Se o homem tem 10 namoradas, você tem que ter 10 namorados. E aí, o diabo entrou e conseguiu o que ele queria, que era destruir as mulheres. Mas graças a Deus que as mulheres de Deus, as servas do Senhor, né, como a própria pastora Cristiane aí deu um ótimo exemplo, a pastora Dilma aqui do meu lado deu um ótimo exemplo, porque a mulher de Deus faz como a pastora Dilma falou aqui, ó, vive debaixo da palavra. É debaixo da palavra. Porque o nosso próprio Deus, ele pode mudar o coração do